Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro de 2013. Amanhã, à noite, a grande decisão da Copa do Brasil, lá no Maracanã, entre Flamengo e Clube Atlético Paranaense. Para quem eu vou torcer? Para o Clube Atlético Paranaense, por dois motivos. O primeiro deles é que se o Atlético vencer a Copa do Brasil, o Grêmio terá mais chances de conseguir acesso à Libertadores no ano que vem. Porque se depender do time, as coisas estão preocupantes. Porque daí ficariam apenas 3 vagas. E com a vitória do Atlético Paranaense, ele sai desse G4 e possibilita mais chances para o Grêmio e também para o Botafogo. Outro motivo que vou torcer para o Clube Atlético Paranaense é que há muitos anos, 2005, 2006, não lembro exatamente a data, o Grêmio lutava, que é o meu time de coração, lutava para não ser rebaixado. E um dos grandes adversários do Grêmio naquela época, já no final do campeonato, era exatamente o Bahia. E o jogo na Fonte Nova entre Bahia e Atlético Paranaense. Eu assisti o jogo do começo ao fim, secando o Bahia. O Atlético Paranaense já não tinha mais nada o que fazer no campeonato. Jogava apenas para cumprir tabela. E o Bahia iria disputar uma final de Copa do Mundo. Afinal, uma vitória o deixaria, o afastaria da zona de rebaixamento. E não é que, repito, assisti essa partida desde o começo, não é que o Atlético jogou com hombridade, com vontade e venceu a partida lá na Fonte Nova. Depois disso, fiquei simpatizante desta equipe do Paraná. Aliás, ali no Paraná, eu torço, quando há possibilidade, para o Clube Atlético Paranaense. Continuando apenas no esporte, ainda no esporte, o Lima poderá ir a júri popular por acusado de aborto, de ter provocado um aborto na sua namorada. Ontem ele foi indiciado, vai a júri popular, mas há questão de recursos e é possível até que ele evite o júri popular. É uma situação muito grave e preocupante para o Lima na justiça. Todo mundo sabe que o PMDB hoje, a nível estadual, está dividido entre duas correntes. Aquela que defende a coligação com o governador Raimundo Colombo, de apoio à reeleição do Raimundo Colombo, que tem como principal líder o senador Luiz Henrique da Silveira, e aquele grupo que defende candidatura própria. Se fizesse hoje um plebiscito no partido, uma escolha no partido, acho que venceria com folga os defensores da candidatura própria. Mas como a decisão vai acontecer na cúpula, esse grupo é hoje minoritário no partido. Isso faz com que a divisão se estenda também aos municípios. Aqui em Joinville é notório. Tivemos esse embate na eleição do diretório, de um lado o grupo do Mauro Mariani e de outro um grupo que segue a orientação do senador Luiz Henrique da Silveira e que defende a reeleição do Raimundo Colombo. Nem é preciso dizer que nesse grupo estão o próprio Luiz Henrique, o prefeito Dudeller, que defende a reeleição do Raimundo Colombo, a Tânia Eberhard, secretária da Saúde, que defende, obviamente, a reeleição do Raimundo Colombo, o Frais e o Romualdo, que são secretários importantes do prefeito Udo Deller. E essa divisão também se estende a São Francisco do Sul e foi refletida na eleição para a escolha do diretório no último final de semana. A chapa apoiada por Mauro Mariani e pelo Carlos Chiodini, o líder da bancada na Assembleia Legislativa, o mais jovem deputado do PMDB
lá, de todos os deputados lá em Florianópolis, venceu por 12 votos a chapa do atual presidente, o ex-vereador e atual suplente de vereador, Jackson Portela. Só que a executiva será definida ainda esta semana e o vereador Cris Menão, que é o único vereador do partido e líder da bancada, ele, segundo me falou o presidente do PMDB daquela cidade, o Jackson Portela, o Cris Menão não poderá ser presidente, porque ele ficou como suplente dessa chapa eleita. Foi feita a votação e foi feita a chapa do diretório, proporcional à votação de cada grupo que recebeu. E ele e os titulares são os primeiros da lista, em ordem numérica. E ele está em 25. E a chapa dele só elegeu 24 integrantes e ele ficou como o primeiro suplente. Segundo Jackson Portela, ele não poderá ser candidato a presidente, já que ele é suplente do diretório e o estatuto diz que só membro efetivo é que poderá ser presidente. E a pergunta que se faz é o seguinte: como é que um vereador vai elaborar uma chapa com nomes, sabendo da importância da ordem numérica, e fica em 25º lugar? Ou ele achava que ganhariam de goleada, e também menosprezou o adversário, ou outra explicação que é difícil a gente entender. Nós vamos ao intervalo, retornamos em seguida aqui no programa Os Colunistas. Já voltamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. Eu, mais uma vez aqui, eu faço a ressalva de que eu respeito muito as famílias que antes detinham os cartórios aqui em nossa cidade. Houve uma revolução, foi feito concurso, os cartórios mudaram de mãos, restaram muito poucos. E hoje, você é testemunha que procura cartório, a situação mudou completamente. E eu, até por circunstâncias, eu utilizo apenas um cartório, que é o primeiro cartório de notas e protestos, que está localizado ali na Rua Princesa, na Rua Dona Francisca. Na Rua Dona Francisca, ali próximo a Beira-Rio. Ali próximo a Beira-Rio. Pois esse cartório foi premiado em Natal, recentemente em Natal, pelo grande trabalho que vem prestando. Um exemplo. E a matéria está registrada hoje no Jornal Notícias do Dia e serve, e eu sou testemunha disso, do grande trabalho que eles ali prestam. Não se espera muito tempo, muitos funcionários, todas atenciosas, enfim, um ambiente que nem de perto lembra os antigos cartórios aqui de nossa cidade. Tudo informatizado. Apenas a única reclamação que faço é o fato deles não trabalharem com cartão de débito, só com dinheiro, só em cash, o que é realmente um absurdo nesses tempos que vivemos. Realmente, continuo dizendo que é um absurdo. Já estive lá e não sei o preço das tabelas de serviços e acabei indo a pé lá no Bradesco, lá no terminal, para sacar dinheiro para poder pagar o serviço que fiz lá nesse cartório. Joinville ganhou segunda-feira mais uma ótica e Santa Catarina deverá receber mais 20 lojas desta cadeia de óticas do Paraná. Foi inaugurada na tarde de segunda-feira, ali na Princesa Isabel, no início, a ótica Via Visão, de um grupo do empresário, ele é proprietário e é de Curitiba. Por falar em empresas, a Transjoy
que hoje, pelo menos visualmente, eu tenho percorrido a BR-101, indo a Curitiba, para o aeroporto, indo a Florianópolis, como eu fiz na semana passada, e visualmente eu tenho visto mais caminhões da Transjoy do que outra empresa aqui de Joinville. Por isso, visualmente, posso afirmar que ela é a nossa maior empresa transportadora aqui de Joinville. E tem matriz aqui em Joinville. E a matriz ficava na rua Benjamin Constant, lá no bairro Costa e Silva, dentro de uma área urbana. Pois recentemente a Transjoy mudou-se para uma nova sede às margens da BR-101, que é impressionante. Foi projetada para sediar uma empresa de transportes. E essa empresa tem 670 funcionários, mais 130 empregos indiretos, dos quais 270 aqui em nossa cidade. Parabéns à direção da Transjoy por esse importante passo na vida da empresa. Transjoy significa transportadora Joinville, evidentemente. Eu sempre nos meios de comunicação que trabalho, eu sempre defendi os portos, a ampliação e modernização de portos. E eles foram importantes para a vinda da BMW para Joinville. Eles são muito importantes para a economia da nossa região. A BMW veio para Araquari como primeiro motivo, primeira razão, a situação privilegiada da região com relação à malha portuária. Temos aqui, a menos de 2 horas, o porto de Itapoá, o porto de São Francisco, o porto de Navegantes e o porto de Itajaí. Isso é muito importante para os projetos logísticos da BMW. No porto de Itapoá, por exemplo, segundo informações da sua assessoria de imprensa, o porto vem recebendo 600 containers por mês da BMW. E num despacho rápido, em comparação a outros portos brasileiros. E a presidente Dilma Rousseff desembarca em Joinville, no aeroporto, na quinta-feira, e na quarta-feira, e de lá de helicóptero vai para São Francisco, participa da inauguração formal, porque o berço já está funcionando normalmente, mas a ampliação do porto, que vai aumentar em 20% a sua capacidade de atracação de navios. O berço foi ampliado, melhorias no porto foram feitas pelo governo federal através do PAC. A presidente Dilma almoça em São Francisco do Sul e depois vai para Itajaí e posteriormente a Florianópolis. Quando estive representando o meu jornal na reunião do Grupo RIC lá em Florianópolis, tive a oportunidade de conversar durante 15 minutos com o governador. E ele me disse que havia recebido um telefonema da presidente Dilma confirmando a data da viagem. E eu perguntei sobre a Ideli Salvati, a ministra das Relações Institucionais. Ele disse que tem pouco contato com a Ideli e que o contato com a presidente é uma linha direta. Ele liga para ela diretamente e ela liga para ele também diretamente. A Ideli e o governador Colombo são adversários políticos aqui em Santa Catarina. Tenham todos uma boa noite. Nós voltamos amanhã com o programa Os Colunistas. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.